Juliana Bedoya é uma engenheira química especializada em engenharia de meio ambiente que lidera os programas de manejo de rejeito com desafios científicos e técnicos muito complexos. Juliana, o que é o rejeito? Bom, o rejeito é o que sobra de um processo de mineração para extrair o ferro. E por não ter uma utilidade, ela é destinada para barragem. São basicamente os mesmos componentes que a gente encontra no nosso solo natural. Então não é um material perigoso. Então quando a barragem se rompeu, a lama saiu, e não foi toda a lama que saiu, a gente tem uma parte que ainda ficou no Vale do Fundão. Como ela tinha uma força muito grande, nos primeiros 100 quilômetros, ela se espalhou não só pela calha do rio, mas como para as margens e planícies, até chegar ao oceano. E que volume que a gente está falando? A gente está falando, volume é complicado. O metro cúbico a gente dimensiona mais ou menos uma caixa d'água, 1 metro cúbico. Dentro da barragem a gente tinha 56 milhões de metros cúbicos e vazaram 40 milhões de metros cúbicos aproximadamente, como se fosse 40 milhões de caixas d'água dessa convencional, uma em frente à outra, para você ter uma dimensão do tamanho. A gente não tem um registro de um vazamento tão grande de lama assim na história do nosso Brasil, né? E daí, como é que o processo da reparação está caminhando com relação ao rejeito? Por ser tão complexo, por ser uma questão tão inusitada, a gente não tinha uma solução pronta, né? A gente precisou se reunir com especialistas, com órgãos ambientais, para a gente tentar, todo mundo em consenso, conseguir achar uma melhor solução sobre o que fazer com o rejeito. Porque o rejeito você tem duas alternativas, ou você vai remover, ou você vai tratar ele da forma como ele está. E para cada uma dessas soluções, você tem benefícios e impactos. A grande questão importante para a gente é medir o impacto. Uma ação que nós tomarmos, ela não pode gerar um impacto maior para o meio ambiente nem para a sociedade. Então, esse processo teve uma participação de mais de 80 especialistas. Nós fizemos 3 workshops. Desses workshops, nós decidimos dividir a bacia em trechos e, a partir daí, nós estamos estudando a solução para cada um desses trechos. Então, para cada trecho tem um conjunto de medidas. Isso. Quais são as alternativas que... Para a gente chegar à alternativa, ela não sai do nada, assim, da ideia de alguém. Ela começa com uma caracterização muito detalhada da região, então a gente mede para saber quanto tem de rejeito, qual é a espessura, qual que é a característica desse rejeito, como que tá as condições do ambiente ali na região. Nós temos diversas ações que a gente divide entre ações intracalha, ou seja, dentro da calha do rio, ou extracalha, que é aí quando a gente fala de margem, de planície. Dos trechos 1 a 4, a gente pega a região mais impactada, que ainda é a área da mineração. Foram instalados diques para proteger e conter o rejeito que eventualmente saísse. E agora a gente tem uma grande obra que está em andamento, que é o eixo 1, que é a construção de uma barragem no local onde era o Vale do Fundão, com o objetivo exclusivo de conter aquele material lá. Tá? Então é por segurança e proteção ambiental. Esse material, o rejeito, ele é um material inerte, mas ele é um material pobre em matéria orgânica, esses nutrientes que o solo precisa. Então nós fizemos uma revegetação emergencial para, primeiro, evitar a erosão, ou que numa chuva esse material voltasse para o rio, e segundo, porque isso é uma vegetação de ciclo de vida curto, para a gente trazer de volta essa matéria orgânica que o solo tanto precisa para a gente ter um restabelecimento de vegetação na mata ciliar. E aí, para frente, o que vai acontecendo? Bom, para frente, a gente tem a questão do rio Gualacho, né, que foi o rio mais impactado na região, e aí eu estou falando impactado por questão de deposição de lama. Lá a gente tem camadas de rejeito da ordem de 3, 4 metros de altura. Então o volume de rejeito é muito grande. Quando nós fizemos essa avaliação do trecho, a gente identificou que a melhor solução não seria remover esse rejeito, porque lá também já foi feito um trabalho de recuperação emergencial, foi feita uma estabilização das margens, um plantio, uma proteção que a gente chama de enroncamento, que é colocar algumas pedras ao longo das margens, para que em épocas de chuva a gente não tenha erosão. Então, esse trabalho já estava em andamento e o curso d'água respondeu muito bem. A mata ciliar, ela veio com muito vigor. Por esse trabalho ter dado muito certo, não era uma razão para a gente remover todo esse rejeito. E o rejeito que sai dali, ele vai para algum outro lugar. E outras questões sociais que estão relacionadas a isso. Muitos caminhões, incômodo da comunidade, emissão de poeira. Então, tudo isso a gente leva em consideração quando a gente toma uma decisão sobre o que fazer com o rejeito. Juliana, a questão dos afluentes, que é uma das
das questões mais críticas para que a água do rio seja recuperada, né? Como é que esse processo se deu? Essa recuperação, ela consistiu na remoção de rejeito da calha dos afluentes, uma reestruturação dessas margens e espalhar o material nas planícies de inundação. Do jeito que eles eram antes, né? Do jeito que eles eram antes. A gente tentou recuperar o mais próximo do natural possível. Para isso também, nós utilizamos algumas mantas feitas com fibra de coco, umas mantas biodegradáveis, e que esse material segura as sementes. Sim. E agora a gente está entrando numa etapa de recuperação da mata ciliar, que é trazer de volta as árvores, uma vegetação de maior porte para esses cursos d'água. E Barra Longa? Barra Longa é um caso bem específico, porque é uma área urbana, um município sede, que foi realmente atingido pela lama. Ali nós tivemos um processo grande de remoção do rejeito da área do município mesmo. Parte desse rejeito ele foi colocado próximo ao parque de exposição e ele foi utilizado para elevar o nível do campo de futebol, que era um campo de futebol sem estrutura, com várzea, para compensar a comunidade por esse tempo. E o restante do rejeito foi encaminhado para uma área de aterro que foi preparada especificamente para isso. Além do transtorno, né, da própria cidade, eventuais problemas na estrutura das casas e também tem a questão da poeira, né? A comunidade estava convivendo ao mesmo tempo com a remoção do rejeito, então caminhões passando, equipamentos pesados, e ao mesmo tempo com a reforma das próprias casas, que foi feito um grande trabalho lá de recuperação da infraestrutura. Isso provocou, em outubro de 2016, uma alteração da qualidade do ar no município de Barra Longa. Isso motivou a instalação de algumas estações para monitoramento de qualidade do ar. E os órgãos ambientais têm acesso aos dados dessa estação online. A partir da análise desses dados, uma série de medidas são tomadas para esse controle da emissão atmosférica. Estamos sempre em busca de tecnologias nas universidades, de parcerias. ONGs têm muito conhecimento prático de como funcionam as coisas. E a Renova ela tem essa intenção de colocar todo mundo para conversar para um objetivo comum, que é o da reparação. Candonga é uma dos desafios que ainda não estão equacionados. O reservatório de Candonga, a hidrelétrica, ela é uma operação que a gente chama uma operação a fio d'água. Ou seja, a captação de água ela é feita no alto do reservatório. Tá? Então, para que ela possa voltar a operar, a gente precisa limpar uma área ali de 400 metros e que isso vai permitir que a gente feche as comportas de novo e recupere a hidrelétrica para que ela possa voltar a gerar energia. Nós estamos acostumados a dragar na mesma linha. Lá em Candonga vai ser preciso dragar numa altura de 50 metros. E a gente não tinha essa tecnologia muito bem desenvolvida para isso. Então, esse material vai ser dragado para o material ser desidratado, ou seja, diminuir a quantidade de água na lama e que essa lama possa ser empilhada. E ela é um ponto muito importante por dois motivos. Primeiro, para que a cidade volte a arrecadar com a geração de energia e de empregos. Segundo, porque a gente fecha as comportas e isso vai trazer uma grande melhoria de qualidade de água depois do barramento. Ou seja, a gente vai ter uma diminuição, talvez, do parâmetro que a gente chama de turbidez da qualidade da água. Nós temos um programa de monitoramento de qualidade de água e sedimento que é muito extenso e que nos permite, através desses dados que são gerados, avaliar como o rio está melhorando ou não, quais os locais em que é preciso investir mais, em que é necessário ter ações mais robustas, porque no final a gente precisa garantir que essa água tenha uma qualidade boa, não só para o consumo humano, mas para garantir a sustentabilidade da biodiversidade nessa bacia. Parece que essas equações, as soluções para o manejo de rejeito estão funcionando bem, né? Com todo esse monte de conhecimento vindo de tudo quanto é frente, muito esforço na implementação, um horizonte positivo, né? Da evolução positiva da questão do manejo de rejeito, né? Sim, o manejo de rejeito no início era um grande desafio. E nós começamos devagarzinho, com a ajuda de muita gente, universidades, especialistas, a montar esse quebra-cabeça. E hoje a gente já consegue enxergar um cenário futuro muito promissor. A gente já caminhou bastante, já evoluímos bastante, tem um longo caminho pela frente e que estamos abertos para essa contribuição de todos. Obrigado, Jana. Obrigado mesmo. Obrigada a você.